Boa noite. Tudo ok, Jorge? Podemos começar? Tudo ok, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Então, E a cores? E a cores. Então, estamos aqui hoje à noite com o doutor Jorge Luiz Souto Maior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É um grande prazer, né, a gente poder compartilhar dos seus ensinamentos, da sua experiência, nessa live que o escritório está promovendo, para trocarmos ideias referente a vários assuntos aí, no que diz ao momento econômico, a pandemia, as medidas provisórias e todas essas situações do governo. É um prazer muito grande, né, tê-lo aqui, você de pronto aceitar o nosso convite, né, de toda a relação sua com Pouso Alegre. Somos, né, egressos da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Então, doutor Jorge é professor titular da Universidade de São Paulo, da USP, autor de vários livros, professor de Direito do Trabalho, Direito Social, um profundo estudioso do Direito do Trabalho. Então, essas são os meus agradecimentos e as minhas considerações iniciais para a gente começar esse bate-papo bem tranquilo e bem informal. Palavra para você, doutor Jorge. Bom, Kleber, eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando de dialogar não só com vocês, mas com todos os amigos e amigas aí de Pouso Alegre, né? Nessa relação, digamos, íntima, né, que tenho aí com Pouso Alegre e, portanto, é uma alegria muito grande poder ter essa via de diálogo, né? E considerando também o respeito que eu tenho com você, com seu pai, a gratidão também, né? Me lembro também muito do Marçal, o Etienne, a Regui, o Kleber Dantas, enfim, tantas pessoas aí, amigas que estiveram juntas comigo no início da minha caminhada aí como na advocacia, né, que me ajudaram bastante. Então eu tenho também essa gratidão e essa satisfação, né, esse prazer de rever amigos e amigas e, portanto, é um momento muito muito importante para mim. Estou tossindo um pouco, mas já que passa. Já que passa. Com o meu chazinho aqui que resolve tudo. Eu agradeço, seguramente não é o Covid, não, Jorge. Né? É só um pequeno resfriado. Essa situação toda desse passado seu, desse carinho seu com Pouso Alegre, hoje eu estava comentando aqui no escritório, logo quando você formou, você começando a trabalhar lá com o doutor Marçal, e do qual depois eu tive a honra e a oportunidade também de ter trabalhado com ele, ter estagiado com ele. Então, seguramente foi um grande pilar e um grande paradigma nas nossas vidas. Então, é uma alegria muito grande e isso nos aproxima demais. E muito obrigado pelas considerações à minha família, ao meu pai, que é extensivo a toda a sua família também. Muito bom. Ô Jorge, vivemos uma situação aí de pandemia, né, uma situação muito peculiar diante dessa realidade que o mundo nos apresenta. E é uma guerra fria, né, entre aspas, onde a gente não sabe a extensão disso, não sabe o inimigo onde está, e tudo isso muda as relações pessoais, as relações de trabalho, as relações econômicas, né? Isso que nós estamos fazendo hoje é uma ferramenta que não iniciou nesse momento de pandemia, já existia, né? Essas lives que
passaram a ser uma constância. Isso tudo vem trazer novas mudanças na vida, né? Eu acho que tudo isso irá mudar também, vai impactar nas relações de trabalho, né? Eu cito aqui as situações na nossa área jurídica, né? Os tribunais têm possibilitado as audiências e sustentações orais via plataformas digitais. As faculdades têm, e instituições de ensino, mudado, ou melhor, convertido o ensino até para o ensino online diante dessa situação de isolamento social. Na área de medicina já está sendo permitido a telemedicina. Então, qual que é a sua visão referente a essa situação e aos paradigmas? O que a gente pode esperar do direito, né, das relações de trabalho pós-pandemia? Você acha que vai haver uma precarização das relações de trabalho? Como que você está enxergando isso que a gente está vivendo e o que virá após? Muito bom. É uma pergunta muito bem feita, muito bem formulada, e a resposta, no entanto, é muito complexa, muito difícil de ser, digamos, ser elaborada de forma resumida e acertada, né? Porque nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas e, portanto, as impressões que a gente possui, elas são, digamos, postas na perspectiva de contribuir com o aprendizado que estamos passando, né? Eu não diria que existe o certo ou errado, existem reflexões pertinentes e outras que talvez não tenham pertinência, mas, enfim, fazem parte da situação concreta. Me parece que o ponto central, né, da resposta à sua pergunta vai no seguinte sentido, do meu ponto de vista, né? É que daqui para frente, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa situação posta pela pandemia no sentido do isolamento social, né? Porque o isolamento social implica em diversas alterações do cotidiano, algumas delas já mencionadas aí por você, né? E que vão impactar nas relações de trabalho. E aí, o que eu estava dizendo é que, daqui para diante, dependendo de quanto tempo isso vai durar, nós teremos na continuidade uma realidade social que não será mais, de modo algum, igual à que tínhamos antes. O que eu quero dizer é que nós vamos vivenciar um momento de profundas mudanças, né? Só que não dá para dizer concretamente em que medida essas mudanças vão se consolidar. Concretamente, o que as pessoas têm que pôr em mente, e isso é importante, e as suas reflexões nos remetem a isso, é que vislumbrar a realidade futura no espelho que nós tínhamos antes, né? Ou seja, isso tem que estar fora dos nossos horizontes, porque, de fato, isso não vai acontecer. E o que vai acontecer não está dado, né? Não há quem possa prever e dizer vai ser assim ou assado. Como você disse, nós entramos num momento de uma espécie, vou usar a sua expressão, né? Não que eu concorde exatamente com ela, mas que dá para entender bem o que você quis dizer, vivemos um momento de Guerra Fria, né? No sentido de que há disputas postas, né? Disputas inclusive ideológicas, disputas de visão de mundo, e que vão, digamos, na medida em que elas, né, nessa contra-relação, digamos, de poderes se estabelecer, elas vão ser determinantes daquilo que virá adiante, né? Então, nós poderemos ter, do ponto de vista das relações de trabalho, um desmonte total dos direitos trabalhistas, né? Nós podemos vivenciar uma barbárie, concretamente.
Mas nós podemos vivenciar mudanças que sejam no sentido positivo também, né? Então, eu nunca olho, e desde sempre, né, nunca olho para frente com olhares pessimistas, porque eu procuro pensar no ponto de vista do presente, a racionalidade do presente e interferir naquilo que for possível para construir um futuro em conformidade com aquilo que eu vislumbro. Então, eu não posso ser pessimista com relação ao futuro, porque isso me inviabilizaria qualquer tipo de ação concreta no presente, né? É como se a gente dissesse, não adianta fazer nada porque o futuro já está dado, né? E o futuro é muito ruim, enfim. Esse imobilismo é o que menos interessa nesse momento histórico, né? Nós precisamos interferir no processo histórico, interferir com consciência para produzir e contribuir de algum modo para uma sociedade futura que seja melhor do que aquela que tínhamos, né? Porque existe também essa perspectiva, ou seja, nós não voltamos mais ao normal, ou seja, não voltamos mais ao que éramos. Isto, em princípio, pode ser muito bom, né? Pode ser muito bom porque nós tínhamos uma sociedade doente em diversos aspectos, nas relações de trabalho, por exemplo, diversos problemas para serem enfrentados e resolvidos. Problemas que, no momento da pandemia, nós conseguimos vislumbrar, como, por exemplo, a invisibilidade do trabalho doméstico, a invisibilidade das empregadas domésticas, né? A invisibilidade das trabalhadoras terceirizadas, né? A invisibilidade de vários trabalhos, de entregadores, de vários trabalhos e diversos trabalhadores e trabalhadoras que antes nós não víamos, né? Ou não compreendíamos a importância do trabalho dessas pessoas, que agora, nesse momento histórico, nós temos a oportunidade de ver a relevância, a importância, não só do trabalho, como das pessoas que os realizam. E, inclusive, a sociedade aplaude, né? Quem está aí trabalhando, salvando vidas. Então, nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de reconhecer isto, reconhecer os problemas que tínhamos, e a oportunidade de, a partir desse reconhecimento, projetar uma sociedade melhor do ponto de vista das relações de trabalho, né? Reconhecendo direitos iguais às empregadas domésticas, reconhecendo direitos iguais aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, na verdade, eliminando a terceirização, né? Concretamente, talvez esse seja um processo mais devido, ampliando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a segurança do trabalho, né? Essas questões de medicina do trabalho, enfim, valorizando o trabalho e o trabalhador e a trabalhadora, que nós vemos agora a relevância dessa atividade, né? Mas, por outro lado, né, nós não podemos deixar de reconhecer que há grande risco de que o que virá adiante seja ainda pior, né? Porque se nós considerarmos as providências que o governo federal tem tomado no que se refere às relações de trabalho para enfrentamento da crise, o que se vislumbra para o futuro é algo muito pior, né? Porque o que se fez nesse momento histórico por meio das MPs 927, da MP 927, da MP 936, quase, né, com a MP 905, mas que ainda está aí, né, assombrando, é um aprofundamento da precarização das relações de trabalho no Brasil, né? E se esse aprofundamento das precarizações das relações de trabalho no Brasil, posto, né, no momento da pandemia, se consolida para o momento posterior, nós teremos, portanto, uma situação futura muito pior da que tínhamos, né? E em diversos aspectos, dentre eles, esses que você está mencionando, uma generalização do trabalho online, né? Do trabalho em casa, do trabalho virtual, né? E no ensino, em todas na justiça, em todas as atividades que, vamos dizer assim, o trabalho, o trabalho online, né? O trabalho virtual possa ser executado, de algum modo, poderá haver uma tendência dele se estabilizar como tal, na realidade social, né? Apresentando-se isso como uma coisa boa, ou seja, se deu certo na pandemia,
melhor, no momento da pandemia, vamos dar continuidade a isto, né? Mas vejam, não é de fato uma coisa boa, né? Nós estamos fazendo o que é possível ser feito, né, emergencialmente, nas atividades virtuais, mas isso está rompendo laços sociais, né? Isso tende a ser tende a projetar uma sociedade futura mais próximo da desumanidade daquelas que já tínhamos, né? De um ensino não presencial, de pessoas que, portanto, que já não se preocupavam umas com as outras, que já não estavam imbuídas do espírito de solidariedade, muito menos terão essa preocupação e essa visualização da importância da solidariedade, mantendo contatos com as pessoas por meio de computadores, né? Então, acho que isso que você apresenta como risco para as relações de trabalho, eu diria, é um risco para a sociedade como um todo, na perspectiva da desumanização, né? E que, claro, se isso for de interesse econômico para grandes empresas, para grandes conglomerados, nós estamos diante de um grande risco mesmo de que isso se estabeleça, né? Em prejuízo não só do processo de desumanização, na perspectiva das relações sociais, mas também do ponto de vista das condições de trabalho, né? Porque hoje nós conseguimos ver aquilo que eu vinha dizendo há muito tempo, né? Que o trabalho em casa, o teletrabalho, não é uma vantagem para o trabalhador, né? O teletrabalho é um acréscimo, é um trabalho acrescido de um sofrimento, né? O sofrimento de invadir o espaço privado, de invadir o espaço da família, de invadir a vida, né? A intimidade, o local de intimidade da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora, com o trabalho, né? O trabalho industrializado, o trabalho mecanizado, o trabalho, digamos assim, que precisa ser realizado em determinadas circunstâncias. Você levar isso para dentro de casa representa destruir o ambiente, né, familiar e destruir o ambiente privado, né? E, e, e se as pessoas, né, todas elas vão nessa lógica de trabalho em casa, isso se percebe agora o quanto o trabalho em casa eleva os custos do trabalhador, o quanto que o trabalho em casa concorre com os afazeres domésticos, né? Então, sobretudo mulheres, né, que infelizmente na realidade social brasileira machista, né, conduziu, né, esta carga do trabalho doméstico quase que exclusivamente, em muitos casos, exclusivamente para as mulheres, né, as mulheres trabalhadoras estão tendo hoje que conviver com uma situação de desgaste profundo, no sentido de cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, porque os filhos não estão na escola, e ainda trabalhando com as mesmas metas, as mesmas obrigações, as mesmas cobranças, né, do período em que estavam em casa, ou seja, em casa não, no local de trabalho. Então, um tempo excessivamente reduzido de tempo de trabalho, né, com a mesma quantidade de exigências, ou seja, um sofrimento muito grande que as mulheres trabalhadoras estão passando. E é preciso ver isso da perspectiva de corrigir essa realidade. Corrigir no sentido de que o trabalho, a divisão sexual do trabalho precisa ser repensada, né? Não é e não pode ser uma atribuição de cuidado, né, exclusivamente das mulheres. Isso precisa ser reformulado. E mais ainda, né, o teletrabalho não pode nos conduzir na lógica futura, porque isso representa, digamos, a continuidade, a reprodução de tudo que estamos vivenciando, do sofrimento do trabalho em casa nesse momento. O trabalho que está sendo prestado em casa não está sendo um alívio, né? Quem está fazendo isso sabe bem, né, a dificuldade que está tendo, né, de ter que prestar o serviço e dividir este tempo com os afazeres domésticos e, sobretudo, quando se isso devia ser feito, essas atividades estejam devidamente divididas, né, dentro dos personagens que habitam no mesmo lar, né? Então, eu começo com essas pequenas reflexões sobre a sua
pergunta. Mas são muitas coisas importantes, né? Porque tudo isso que a gente vive hoje, né, essa questão do teletrabalho, que era uma modalidade, né, da forma de trabalho, e nesse momento onde se prega muito a questão do isolamento social, isso que você colocou, porque vai haver um prejuízo nas relações interpessoais, porque né, as pessoas vão ficar trabalhando via remotamente, então passa a não ter mais esses convívio, o convívio, mas e algumas outras atividades que ela, no gênero, várias empresas na área de entretenimento, de restaurantes, né? Nesse momento, hoje, eles têm convergido para uma situação de delivery. E muitos têm até visto isso como uma grande oportunidade econômica, né? E, às vezes, até não voltar a ter espaços físicos tão grandes e trabalhar mais no sentido da entrega, né? Tudo isso vai trazer alterações, impactos nessas relações de trabalho que você muito bem colocou, né? E assim, o que eu estou dizendo é que essas alterações e esses impactos poderão ser coisas boas ou muito ruins, né? Não está dado isso. Nós precisamos pensar, só que a gente precisa pensar isso do ponto de vista do presente. E veja a grande contradição que está aí imbuída no interior dessa sua fala, não do seu pensamento, né, daquilo que você transmitiu. É que existe hoje, do ponto de vista econômico, né, uma reivindicação para a volta à normalidade, ou seja, para volta à atividade econômica, né, para volta ao trabalho, para volta ao que havia, né, na realidade social. E esta volta tem muito a ver com o fim do isolamento, né, com o fim do lema fique em casa, né? Ou seja, não fique em casa, saia, né? Esse negócio de ficar em casa é bobagem. Só que é isso que você preconiza, né? Não você preconizou, que você expressou como uma preconização, né, de algumas empresas do ramo de alimentação, né, de restaurantes, enfim, é o fique em casa, né? Ou seja, saia de casa, mas volte para casa, né? Volte para casa porque é em casa. É como se o mundo, a economia projetada para o futuro, seja as pessoas em casa, né? No momento presente se reivindica o fim do fique em casa, né? Mas que o que vai sobressair disso é um fique em casa, né? Para que consuma dentro de casa e que trabalhe dentro de casa. Quer dizer, enfim, é uma contradição, né, plena, que só revela algo que a gente precisa pensar muito, muito seriamente, né? O quanto existe de oportunismo, né, no momento presente, do ponto de vista do enfrentamento das questões que estamos passando, né? As pessoas não podem pensar do ponto de vista das soluções do problema da pandemia e daquilo dos problemas que dela decorrem, na perspectiva do interesse pessoal, né? Esta lógica que muitas vezes se vê aí em algumas propagandas, né, estimulando empreendedorismo, ou seja, como ganhar dinheiro na crise, como se dar bem, né, como usar este momento para empreender, etc. Porque essas soluções individualizadas, essas soluções que buscam, digamos, uma vantagem no sofrimento, elas projetam para frente uma sociedade mais egoísta do que aquelas que tínhamos, mais individualistas, com menos espírito de solidariedade, ou seja, nós deixamos de ter o aprendizado necessário que teríamos que ter neste momento histórico, né? E o momento histórico é um momento histórico de aprendizado necessário no sentido da relevância da centralidade do trabalho, né, da necessidade da distribuição da riqueza produzida, né,
Porque, perceba, nós temos um problema profundo de saúde pública, um problema profundo de como enfrentar isto, as deficiências do Estado do ponto de vista financeiro para cobrir as empresas, né, pequenas, sobretudo, que não têm condições de pagar os salários, né, e como a gente resolve isso? Nós vamos resolver isso na perspectiva de reformular uma sociedade que era altamente, que propunha, né, ou promovia uma péssima distribuição da riqueza produzida, né, e um Estado que foi, ao longo do tempo, ficando falido, né, diante do abandono das políticas públicas ligadas aos direitos sociais. Então, é a saúde pública que foi conduzida ao desmando, a educação pública, ou seja, as redes de proteção social, seguridade social, previdência social, as questões relevantes à proteção do emprego, proteção do trabalho, segurança no trabalho, as proteções contra acidentes do trabalho. A gente foi negligenciando tudo isso, e essa forma de agir, né, ou essa omissão frente a essas obrigações constitucionalmente estabelecidas, nos conduziram a uma situação atual em que o enfrentamento dos problemas da crise fica dificultado, né? Fica dificultado porque falta a sustentação de um Estado que possa, digamos, gerir a crise, né? Um Estado que tenha condições econômicas, inclusive, para isso. Então, é sobre isso que nós devemos, nesse momento, pensar, né? Em como reconstruir o Estado brasileiro, em como reconstruir as relações sociais como um todo, e não como se safar, né, diante da crise, e não como estabelecer um modo de, doravante, me valer do que aconteceu para conseguir ganhar dinheiro, porque isso não vai ser suficiente, perceba, não é que eu não esteja, quem quiser fazer isso, que faça, não é, o problema não é este. O que eu quero dizer é que nada disso será suficiente para os problemas que teremos adiante. Nós teremos um problema adiante, que é um problema econômico profundo, gravíssimo, né? A crise econômica que decorre desse momento é uma crise que vai durar muitos anos. Então, é uma ilusão, né? São ilusões que são postas na perspectiva de que o empreendedorismo vai salvar. Não vai, né? É preciso política pública, é preciso compromisso social, é preciso de um projeto de nação, de um projeto de Estado bem gerido, bem desenvolvido e bem divulgado, né? Para que os compromissos realizados no seio da sociedade sejam compromissos voltados a um engrandecimento, né, de todos e todas. Não é possível que a gente continue, como eu disse inicialmente, raciocinando o mundo futuro com a lógica de um passado. E digo mais, um passado que nos conduziu a um momento presente muito ruim. A pandemia, né, acelerou o processo. A pandemia escancarou muitos dos nossos problemas, mas a pandemia por si não criou todos os problemas, né? Esses problemas já estavam postos, já estavam aí, né? Então, se nós não raciocinarmos isso nessa amplitude que eu estou propondo, todo todo o resto é ilusão, né? E ao mesmo tempo aprofundamento dos nossos problemas. Então, lá adiante, nós vamos só manter o quê? Um estágio de crise prolongada, né? Fazendo com que, por certo, aqueles que já sofriam sofram mais, mas um sofrimento que será ampliado, um sofrimento que pegará já os excluídos da sociedade brasileira, os rebaixados do ponto de vista dos trabalhos, né, desconsiderados como relevantes, entre aspas, da classe trabalhadora em geral, mas começando a atingir também de uma forma muito intensa classe média, pequenos empresários, médios empresários, ou seja, uma grande gama da sociedade brasileira vai passar a vivenciar com mais intensidade este sofrimento, né? Se nós não tivermos um projeto que nos retire desta lógica e nos impulsione no sentido da formação e desenvolvimento de um Estado social, né? E isso é muito sério, muito relevante, para muito mais do que a gente ficar
vislumbrando saídas isoladas e saídas, digamos, milagrosas, espertas, né, para o momento futuro. Excelente, excelente reflexão, doutor Jorge, como sempre. E nesse momento econômico, né, que não sabemos exatamente a extensão e até quando isso irá durar. Não é uma situação específica do Brasil, não. Seguramente o mundo todo entrará numa grande onda de recessão mundial. Aqui no Brasil se fala já de 5% de retração do PIB. E na nossa área, na área jurídica, a gente já tem se deparado aí com a questão das pretensões de revisão de acordos judiciais a não serem, né, potencialmente cumpridos pelo empregador, né, diante da pandemia, de uma situação de força maior. Qual a sua análise referente a essa situação no direito do trabalho, né? Sabemos que é a aplicação da teoria da teoria do risco, da responsabilidade da atividade do empregador, as correntes civilistas, aí já é a função social do contrato, a teoria da imprevisibilidade, e a gente não só ouve, como propriamente hoje mesmo eu deparei com uma situação jurídica, já da redução de um acordo judicial. Né? Como que você enxerga essa situação e se você acha que essa questão da pandemia é uma situação de força maior e se poderia ser aplicado essa teoria da imprevisibilidade, da função social do contrato no direito do trabalho, né, e afastando um pouco a questão do risco do negócio, né, para que o empregador se isentasse, vamos falar assim, dessa responsabilidade. Muito boa questão. Bom, primeiro eu queria aproveitar para dar um abraço aqui na Rita Tadini, que está nos ouvindo, né, uma grande amiga. Sim. Enfim, essa sua pergunta me conduz a uma reflexão também, que eu tenho feito bastante nesse momento, que é de que a gente só pode ter esperança num projeto futuro de sociedade a partir dos seres humanos que conseguirmos ser, né? Ou seja, qual sociedade nós vislumbramos para quais seres humanos? Se nós, digamos, imaginarmos que os valores que impulsionam os seres humanos são o egoísmo, né? O cinismo, a esperteza, né? O ato os atos de dissimulação do raciocínio, né? Ou seja, os desvios da argumentação lógica e da razão, não tem sociedade futura que dê jeito nesses seres humanos, né? E aí não há mesmo como pensar, e eu jamais vou vislumbrar uma sociedade que tenha que impor, né, valores às pessoas, porque se a gente pensa assim, nós vamos pensar do ponto de vista do totalitarismo, né, de ditaduras, enfim, isso estou fora, né? Nós precisamos expressar a liberdade, expressar as nossas manifestações, a nossa consciência e concebermos, né, que o conjunto dos seres humanos é capaz de formular e de compreender a importância
de uma sociedade em que todas as pessoas têm vivência digna, né? Mas isso só é possível com seres humanos que sejam racionais, né? Que sejam solidários e que não expressem e não reforcem esses valores e, sobretudo, a intolerância, ódio, enfim, nós precisamos de seres humanos melhores, né? Cada vez melhores na perspectiva desses valores. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das formas que muitas pessoas, né, talvez irrefletidamente, né, não vai aqui nenhum tipo de acusação do ponto de vista moral, né, às vezes, porque não refletiram bem, porque não raciocinaram as coisas em toda a sua amplitude, né, começam a encontrar soluções para os problemas concretos que nos conduzem a uma desumanização, que nos conduzem a uma desvalorização da condição humana, né? E isto, de fato, mete muito receio quanto às nossas possibilidades futuras, né? Então, a forma como nós lidarmos com os problemas concretos, como nós vamos tratar e enfrentar os problemas concretos do presente, dizem muito, né? As formas dizem muito sobre nós mesmos, né? E dizem muito sobre o que esperar da sociedade futura em que nós vamos conceber, né? Tudo isso para responder a sua pergunta, né? De que a utilização desse momento histórico da teoria da imprevisão para reduzir acordos, né, já firmados, é, uma lógica de raciocínio que, na verdade, parece lógica, mas não tem lógica nenhuma, né? Ela não respeita os argumentos mais rudimentares do ponto de vista do argumento lógico, do raciocínio lógico, da racionalidade da razão, né? Porque se fosse, né, possível, se fosse possível, nós dizermos que por conta da dificuldade econômica gerada pela pandemia, as empresas estão autorizadas a descumprir acordos e que esses acordos podem então ser revistos para serem reduzidos, e alguns colegas de trabalho, inclusive, sustentam que esta redução pode ser imposta ao reclamante, ao trabalhador, independente dele aceitar ou não, né? Mas muitos mais comedidos tentam convencê-lo de que isto é relevante. Se isso é possível, se a aplicação da teoria da imprevisão serve para isso, nós já teríamos que estar vivenciando essa aplicação da teoria da imprevisão na realidade das relações de trabalho, na justiça do trabalho, há décadas. Mas no sentido invertido, né? Ou seja, o trabalhador foi lá e fez um acordo. A empresa disse, eu não posso pagar tanto, eu só posso pagar 1.000 por mês. Eu não tenho caixa, eu não tenho dinheiro. O reclamante tinha 20 mil reais para receber, aceita receber 10, em 10 parcelas, porque a empresa diz, não tenho dinheiro, estou sem condições de pagar, né? Um ano depois, ou antes de 10 meses, 5 meses depois, se descobre que a empresa teve um boom econômico, passou a ter um lucro exorbitante, né? E que, portanto, passa a ter grandes condições econômicas. E aí o reclamante poderia dizer, eu vou sustentar aqui a teoria da imprevisão, porque eu fui induzido a formular um acordo abrindo mão dos meus direitos porque a empresa não tinha condições econômicas. E agora soube, pelo contrário, não que ela avançou do ponto de vista econômico, mas que ela tinha condições econômicas, mas que mentiu, né? Então eu quero rever este acordo na perspectiva de aumentar o valor do acordo, né? Isso alguma vez aconteceu na Justiça do Trabalho? Isso alguém está vislumbrando, né, do ponto de vista futuro, né? Por exemplo, tá bom, vamos revisar o acordo, mas daqui a pouco, se aconteceu esse acordo, vai ser nada. O que se está fazendo é pura e simplesmente, né, tentando aproveitar um momento, uma questão pura e simplesmente de oportunismo,
para induzir pessoas que já foram, no momento lá atrás, e a gente não pode esquecer que um acordo trabalhista já é, na maioria das vezes, renúncia a direitos. Um trabalhador que já foi induzido a abrir mão de parte dos seus direitos para fazer um acordo parcelado, às vezes de verbas rescisórias, e que agora está sendo induzido a salvar a empresa que não lhe pagou verbas rescisórias. Isso não é teoria da imprevisão. Isso é teoria do irracional, né? Da perversidade. Então, a gente não pode acatar isso como argumento jurídico, até porque não é jurídico. Nenhum argumento jurídico civilista comporta esta saída, né? Então, percebam, é muito perigoso a gente ver isto acontecendo, porque que sociedade é essa, então, né? Que a gente vai projetar. Olha, você não me fez a pergunta, mas essa semana eu recebi lá um requerimento, isso também está na justiça, né? Rolando solto, né? Requerimento de empresas que querem pegar para si o depósito recursal, né? Já efetuado nos autos, substituindo por uma garantia bancária que, enfim. E a magistratura, em geral, aceitando esses pedidos, né? Mas aí você olha para o caso concreto, você olha, bom, mas essa empresa, o ano passado, teve um lucro líquido de milhões de reais, conforme anunciado no seu balanço. Entregar para ela o depósito recursal, que está num processo para garantir a execução, sabendo que as execuções trabalhistas, né, 70% delas não chegam ao final, por falta exatamente de um depósito recursal, você aumentar o risco do trabalhador para devolver a uma empresa que teve bilhões de lucro líquido do ano passado, é sem lógica, né? Sem lógica econômica, sem lógica humana digamos, uma aberração jurídica, como é a questão da imprevisibilidade. A teoria da imprevisibilidade ali, aplicada na reformulação dos acordos, fere a coisa julgada, né? Exatamente. Essa aqui, que eu estou vislumbrando, fere a irretroatividade da lei, né? O princípio da irretroatividade da lei, que são pedras, né, fundamentais do nosso direito constitucional. E aí, se nós arranhamos essas pedras fundamentais e desprezamos a coisa julgada, desprezamos a irretroatividade das leis para circunstancialmente resolvermos, entre aspas, um problema, né, nós estamos abrindo a porta completa da insegurança jurídica generalizada, ou seja, o Estado de Direito, a democracia, está em risco, porque nós admitimos que a Constituição não vale, né? E a gente admite que a Constituição não vale para beneficiar o infrator, para beneficiar aquele que cometeu o ilícito, né? E para punir a vítima. Então, olha, é tanto erro do ponto de vista jurídico, do ponto de vista humano, do ponto de vista da lógica, que a profusão dessas soluções para essas situações nos obrigam a vislumbrar, puxa vida, como é possível construir, que sociedade nós conseguimos conceber a partir desse modo de pensar, né, desse modo de enfrentar problemas, né? Que seres humanos são esses, né? Que estão fazendo isso, ainda que com bons propósitos. A questão não é essa, não é uma questão de bem ou mal, não é, é uma questão nossa capacidade de raciocínio. A gente não pode perder a capacidade de raciocinar. É raciocinar de forma equilibrada, de forma racional, né? Eu outro dia participei de uma dessas lives, né? E contei a história ali posta num artigo do professor Pasquale Cipro Neto, né? Em que ele dizia da situação que ele vivenciou num aeroporto, em que ele estava lá esperando o avião
né? Mas o avião atrasou. E, e, e todo mundo sabe, não sei se as pessoas sabem, mas enfim, existe ali uma ordem, que hoje em dia existe uma ordem para entrar no avião, né? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo F, né? E essa ordem tem o sentido de agilizar a entrada, organizar, porque entra primeiro as pessoas que estão por último, depois as pessoas mais para frente, enfim, de modo que ninguém fique na frente do outro enquanto o outro quer passar. Então, tem uma lógica de organização e de agilizar a entrada. Isso sem falar naqueles, né, clientes premium, azul, não sei o que lá, que aí não tem lógica nenhuma, né, só a lógica do capital, que serve apenas para atrapalhar tudo, né? Ou seja, para as pessoas acharem que elas são mais pessoas que outras porque elas são premium. Uhul! Vai todo mundo no mesmo avião, se cai, cai todo mundo junto. Enfim. Cai todos. Mas, enfim, o problema não é esse. Aí ele está dizendo que, como o avião estava atrasado, a pessoa responsável por chamar, né, para a entrada falou: olha, como nós estamos atrasados, pode vir todo mundo e vai sem ordem nenhuma. Eu falei assim, mas se a ordem é para facilitar, se a ordem é para agilizar, se a ordem é para organizar, quanto mais quando está atrasado, é que essa ordem precisa ser seguida, né? E não, no momento do pânico, a gente esquecer a racionalidade. No momento do pânico, a gente esquecer a razão. E aí o que eu estou percebendo é que as pessoas entram em pânico, talvez, umas entram nisso de forma oportunista, né? Como tirar vantagem nesse momento. Há outras, levadas pelo pânico, pelo medo, sei lá pelo quê, perdem a razão e começam a dar soluções que quebram o raciocínio humano, que quebram a nossa condição humana. Isso é muito perigoso, isso é muito sério, né? Neste momento histórico, admitir irretroatividade das leis para beneficiar quem descumpriu a legislação e punir quem ainda não recebeu, né, os seus direitos. Ah, mas esse depósito judicial que está lá seria melhor utilizado se esse dinheiro fosse colocado em circulação, né? Pode, concordo com isso. Então, que se entregue esse depósito recursal para o reclamante, né? Que tem o dinheiro, tem um direito já reconhecido, que não foi pago ainda, que já tem uma sentença a seu favor, então que tem previsão legal no Código de Processo Civil já há algum tempo, né, não o artigo 521, que permite, né, a liberação de valores no processo, inclusive sem caução, no caso de prestação de natureza alimentar, que são os créditos trabalhistas. Então, você não precisa arranhar a ordem jurídica, né, para colocar os depósitos recursais em circulação, e mais ainda, fazendo valer uma ordem jurídica que beneficia o credor, que beneficia aquele que foi vítima, né? E que, ao mesmo tempo, serve para beneficiar o aquecimento da economia. Então, há soluções, né? Há medidas, digamos, mais racionais, digamos assim, para enfrentamento dos nossos problemas. E o que eu tenho visto, infelizmente, é que nós estamos perdendo oportunidades, né, com relação a isso. E muito bem colocado, e sobre todo esse aspecto, tem vamos falar assim, a questão da coisa julgada, né? Como que vai, numa canetada, alterar uma sentença, uma decisão judicial, por um simples requerimento da parte, onde que às vezes, até muitas das vezes, até nem efetivamente prova a sua incapacidade econômica de pagar naquele momento. E essa situação que você colocou, do aumento de receita, né, ou efetivamente do lucro da empresa, que poderia esse acordo ser revisto para mais. Né? Muito bem colocado. Jorge, referente a essa última decisão do Supremo contra a medida provisória dos acordos coletivos, dos acordos individuais, que basta o comunicado ao sindicato para depois deflagrar, se for o caso, uma negociação coletiva. Como que você vê a posição
dos sindicatos nesse momento. Ele sai, né, porque diante já da reforma trabalhista em 2017, se falou muito até do enfraquecimento dos sindicatos e dos sindicatos não terem tanto poder de decisão, e hoje essa decisão do Supremo, ela deixa o sindicato numa situação mais forte ou menos forte? Não, primeiro eu acho que a gente precisa apontar a incoerência da argumentação do Supremo do ponto de vista histórico, né? Que, na verdade, quando se tratou dos temas referentes à reforma trabalhista de 2017, né? O ponto fundamental ali, vislumbrando retirada de direitos dos trabalhadores, lembram? A questão era essa, fundamentalmente, era transferir para a negociação coletiva, né, o patamar regulatório. Né? O que se dizia, então, era que, a partir do preceito do negociado sobre o legislado, que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras poderia ser melhor fixado na perspectiva da negociação coletiva do que pela via legal. Então, o negociado prevaleceria sobre o legislado. Lembra-se disso, né? Então, o negociado sobre o legislado. E havia toda uma discussão do ponto de vista constitucional dessas possibilidades, ou dessa possibilidade, já que o que a Constituição prevê expressamente são garantias legais, muito mais que legais, constitucionais, mínimas dos trabalhadores, e é uma negociação coletiva na perspectiva de ampliação desses direitos. Esse é o projeto, né, constitucional. Mas aí o que se tentou reverter isto, por via de interpretação, é possibilitar a negociação coletiva, reduzir o patamar de proteção jurídico fixado na lei. E o argumento que se utilizava para tanto era o argumento do fortalecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras já não são tadinhos, né, como antigamente, né, se dizia que eles eram, os sindicatos estão fortalecidos, reconhecidos, então, essa maturidade, digamos, da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, fornece a eles a possibilidade de, sozinhos, resolverem os seus problemas com seus empregadores por meio da negociação coletiva. E aí o que se estabeleceu foi a legalidade de muitos dos dispositivos da Lei 3.467, ou a constitucionalidade, melhor dizendo, de muitos desses dispositivos, que permitiam, por meio de negociação coletiva, acordos ou convenções, sempre com o pressuposto da participação dos sindicatos, né, a redução de direitos, né, trabalhistas. E agora, né, o que se viu diante pela MP 927 e MP 936 foi uma visualização do individual sobre o negociado, né? O contrato individual passando por cima do negócio coletivo, ou seja, da ação sindical. E o argumento utilizado pelo Supremo, né, foi o da fragilidade dos sindicatos. Não existem sindicatos, os sindicatos não conseguem fazer, não existe, a organização sindical brasileira não está bem desenvolvida. E aí é impressionante como de um ano para cá, né, o mesmo órgão que dizia da maturidade da organização sindical, né, etc., usa o argumento contrário, né, da fragilidade da organização sindical, mas para atingir o mesmo objetivo, né? Lá atrás, para reduzir os direitos dos trabalhadores por meio da negociação coletiva, e agora para reduzir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras por meio do contrato individual. E isso é evidente, né? O contrato individual entre trabalhador e o empregador nunca será via para ampliação de direitos, né? A liberdade contratual é a liberdade contratual da imposição da vontade do empregador.
Isso é óbvio, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, se aprendeu isso, né, desde do final do século XVIII, né, século XIX inteiro, e por conta disso é que surgiram os direitos sociais, o direito do trabalho, a intervenção do Estado nesses negócios entre pessoas desiguais, e que existe também no direito civil, não só no direito do trabalho, né, o dirigismo contratual, estabelecendo um patamar mínimo de negociação, ou seja, abaixo disso não. Então existe o salário mínimo, horas mínimas de trabalho, né, horas de descanso, ou seja, é um patamar sobre o qual, abaixo do qual o trabalhador não pode negociar sob pena de que as relações de trabalho genericamente desenvolvidas vão conduzir a sociedade a um rebaixamento da condição social e humana, né? Então, não existe possibilidade mínima de um contrato individual ampliar direitos. O contrato individual será a vontade expressa do empregador. É simplesmente aceita a redução do salário, aceita a diminuição da jornada, aceita não receber 13º, sei lá, seja o que for, ou seja, aceita as condições que são postas, ou eu te mando embora, né? Literalmente é isso. E o trabalhador precisando de qualquer dinheiro, mesmo um que for, para poder sobreviver, ou aceita, né, ou será mandado embora. Então, não há contrato que se perfaça, né, com a vontade expressa do trabalhador. Não, não aceito, eu quero aumentar o meu salário. Não, a sua vontade não prevalece, é simplesmente isso. Né? Então, não existe contrato individual. A figura inexiste. Né? A figura pode existir na perspectiva da ampliação dos direitos. Então, se você tem um patamar, né, e aí, a partir deste patamar, você negocia com o empregador um salário superior ao salário mínimo, há um ajuste de vontades ali, né? Porque o empregador, se ceder, está cedendo uma parcela da vontade do trabalhador. Fora disso, não existe contrato, né? Então, o contrato individual nas relações de trabalho é uma ilusão, é uma figura ilusória, né? Que foi utilizada como válida constitucionalmente, olha que coisa, né? Para assegurar o quê? Para assegurar a redução dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. De que trabalhadores e trabalhadoras nós estamos falando? Das pessoas que estão salvando vidas no meio da pandemia, né? Então, isto é muito errado do ponto de vista jurídico, né? Uma agressão frontal aos preceitos constitucionais que não prevêem isso em momento algum, né? A Constituição é muito clara do ponto de vista do que pode ser feito na perspectiva de negociação de direitos que exige a participação dos sindicatos, ponto, não há como tergiversar sobre isso, mas nós conseguimos dizer isso, e é errado também do ponto de vista humano, porque impõe sofrimento, aumento do sofrimento a pessoas que estão salvando vidas. As MPs 927 e 936, então, vão além desse aspecto, né? É, possibilitando trabalho em horas extras, possibilitando que as pessoas que estão trabalhando com aumento do risco de vida trabalhem em condições ainda mais adversas, né? Com trabalho em horas extras, sem remuneração, sem fiscalização do trabalho com relação à utilização dos equipamentos de proteção individual. Ou seja, é uma inversão de tudo daquilo que se poderia esperar de uma racionalidade humana básica, lógica. É disso que eu estou falando. Não estou falando de proteção do tadinho do trabalhador. Estou falando assim, de produção do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do raciocínio básico, elementar, né? Eu acho que nós estamos perdendo isto, e perder isto é muito grave sob vários aspectos. Perceba, quando a gente admite, por qualquer argumento que seja, né, econômico, sei lá, qualquer um pode começar a inventar argumentos que conduzam a esse resultado de destruir preceitos constitucionais fundamentais, como a questão da coisa julgada já mencionada aqui, como a questão da irretroatividade de salário, como as previsões expressas na Constituição na necessidade da participação dos sindicatos, etc., do princípio constitucional da elevação da melhoria da condição social dos trabalhadores, enfim, quando nós começamos a admitir que a Constituição pode ser rasgada, né, isto é o argumento que se dá
para que ela não valha a Constituição na proteção de outros valores, de outros direitos. As pessoas talvez não estejam percebendo isso, porque talvez estejam olhando apenas para o seu interesse imediato, ou achando que a dor do outro pouco importa, mas daqui a pouco a gente vê situações concretas de supressão da intimidade, né? De supressão da privacidade, de supressão de direitos fundamentais clássicos, né? Da democracia e tudo mais, e vamos nos socorrer a quem? Né? A uma Constituição que já não existe, que nós permitimos que não existisse. Então, perceba, é muito grave, né? Então, se tem que valer a Constituição como garantia para os nossos direitos, a Constituição tem que valer como garantia para os direitos de todos e de todas, e, sobretudo, daqueles que mais necessitam. Porque nós cometemos inversões e começamos a preservar os direitos, né, de bancos, de grandes empresas, interesses de grandes conglomerados econômicos e prejudicando a grande massa da população brasileira, né? As saídas que estão sendo dadas, por exemplo, lá a PEC 10 que está para ser votada, a tal PEC da guerra, é uma PEC que busca financiar grandes empresas, financiar bancos, né, alterando a sustentação do ponto de vista tributário neste momento. É inconcebível que a gente, neste momento, encontre saídas que sejam saídas para beneficiar os beneficiados de sempre, né, prejudicando os prejudicados de sempre. Né? Então, o sacrifício da empregada doméstica, o sacrifício da diarista, o sacrifício do entregador, né? O sacrifício das terceirizados é o sacrifício dessas pessoas que vai salvar a economia? Não, não vai salvar a economia, primeiro, né? E segundo, não salva a nossa humanidade. Muito bem colocado, Jorge. A gente já está indo para quase uma hora aqui desse bate-papo, dessas considerações, dessa troca de ideias sempre Só muito. uma questão, que o Chiquinho, né? Pode responder para ele aí, Jorge. Vou responder, porque ele falou que eu sou um péssimo jogador de futebol, e isso não está nos registros históricos, né? Isso não corresponde aos fatos históricos. Né? A gente precisa preservar os fatos históricos antes de tudo, né? E o fato histórico relevante e verdadeiro não é esse, viu, o Chiquinho? Francisco Amaral. Né? Está aí respondido ao comentário dele. Jorge, nós estamos diante da reforma trabalhista lá em 2017, que se falou muito do enfraquecimento, né, de tirar poderes da Justiça do Trabalho. Hoje, diante de todas essas situações que a gente está vivendo e que haverá seguramente uma enxurrada de ações trabalhistas, né? Como que você vê o papel hoje da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho? Ele sai como protagonista, ele sai fortalecido dessa situação, ele volta a exercer o seu verdadeiro papel na distribuição do direito, né, do direito social, direito econômico? Como que você vê essa situação hoje? Bom, a resposta a essa pergunta me remete à resposta da primeira, né? Isto não está dado, o que vai acontecer no momento subsequente está sendo construído neste instante, né? E está em disputa. Não será igual, né? Como eu respondi inicialmente, mas poderá ser melhor ou pior, né? E aí depende muito,
né, do que nós fizermos hoje, né? Se nós concebermos uma justiça nesse momento histórico, que genericamente, né, reformula acordos a partir de teoria da imprevisão para favorecer grandes empresas, né, que libera depósitos recursais para grandes empresas sem compromisso de que aquele dinheiro será revertido para pagamento de salários, de que os empregos serão mantidos, de que os salários não serão reduzidos, ou seja, sem nenhum tipo de compromisso social, de que são empresas que são regulares com os tributos. Veja, beneficiar empresas que devem milhões ao INSS. É isso que nós fazemos recorrentemente, né? Empresas que pagam salário por fora, que não recolheram seus tributos, não recolheram contribuições previdenciárias e que por conta disso, nos conduziram a uma falência de Estado, de projeto, de nação. Neste momento, nós ainda conseguimos estabelecer uma lógica que as beneficie, prejudicando, né, e sacrificando trabalhadores e trabalhadoras que efetivamente trabalharam e não receberam, na época oportuna, os seus direitos, ou seja, foram vítimas de um ilícito cometido. Se essa justiça se pauta nesse instante por esse viés, isso se generaliza, né? A justiça do trabalho que vem pela frente acaba tendo uma tendência de preservar isto, né? Ou seja, e aí o nível de acordo tenderá a ser muito baixo, porque o argumento da dificuldade econômica das empresas vai se prolongar por muito mais tempo, sempre existiu na realidade brasileira, vai existir de forma muito mais intensa agora. Se arranhamos os preceitos constitucionais da coisa julgada da rotatividade e da negociação coletiva como base dos direitos, né, coletivos, e nós admitimos isso, nós poderemos admitir qualquer coisa em termos de redução de salários, enfim, há uma tendência, se isso se estabelece, né, agora e se generaliza, de que a justiça do trabalho tome o rumo de uma justiça comum, né, e que se faça do direito do trabalho um direito civil disfarçado, né. E aí nós chegaríamos ao tão almejado propósito, né, desejado de muitos, né, neoliberais desde a década de 90, né, que é a extinção da justiça do trabalho e a extinção do direito do trabalho, né. Por fim, o problema disso nem é, oh meu Deus, que pena que acabou a justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho se transformou, ai que pena que o direito do trabalho se transformou, não, porque esse tipo de apego, né, não se deve ter do ponto de vista da subjetividade. O problema disso é que sem um direito do trabalho, sem direitos sociais, sem uma justiça que saiba efetivamente o que faz na aplicação desses direitos, a tendência é não só a precarização das relações de trabalho, como um processo de construção ou de destruição da sociedade como um todo, ou seja, um direcionamento, um encaminhamento em direção da barbárie, né? De relações de trabalho sem garantias mínimas, né? De exploração máxima do trabalho, de pessoas adoentadas e sem aonde recorrer, né? Aumento do sofrimento, aumento de insatisfação, aumento de conflitos sociais, né? Aumento, portanto, de violência, e aí nós vamos pensar em como resolver os problemas da violência. Vamos botar polícia, vamos prender todo mundo, mas o problema não se resolve assim, porque nós alimentamos o problema, nós criamos o problema, nós aumentamos a má distribuição, aumentamos o sofrimento, aumentamos a fome, né? Aumentamos o desespero, e aí esse conflito é fruto disso. Então, a extinção do direito ao trabalho, a extinção da justiça do trabalho, né, como resultado desse processo, é significativo de que nós caminhamos muito fortemente para o aumento generalizado do sofrimento na realidade brasileira. Então, por isso é grave. Por isso, só que a gente não pode lutar contra isso no futuro. Ou seja, não existe o exterminador do futuro que a gente manda para o futuro, né? Para mudar as coisas no futuro, né? A gente precisaria mudar as coisas no passado. Não dá também, né? Não dá, seria eficiente do ponto de vista lógico. O outro não seria possível do ponto de vista lógico, né?
mudar o passado mudando o futuro, o presente mudando o futuro, mas nós poderíamos mudar o presente mudando o passado, mas não dá, né? Do ponto de vista físico mesmo, né? Do ponto de vista científico, pelo menos por enquanto não inventaram essa máquina do tempo, né? Que eu saiba. Então nós precisamos resolver esse problema hoje, né? Assim, de que modo nós vamos enfrentar os problemas e que resposta nós estamos dando. Isso que eu venho destacando. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente querendo saber o que vai ser no futuro. Calma, né? Nós precisamos saber o futuro nós estamos construindo hoje, né? E eu estou dizendo, e vou repetir o que eu estou dizendo desde o início, não será, ao final de tudo, igual ao que era. Sem dúvida. Mas o que será depende do que nós estamos fazendo. E precisamos ter muito claro isso, precisamos ter muito senso crítico, né? Precisamos ter muita honestidade de análise, precisamos ter muita sinceridade nas nossas falas, nós precisamos saber, inclusive, o que estamos falando, precisamos preservar o conhecimento, nós não podemos abandonar a ciência, nós não podemos ficar vislumbrados, né, digamos, com ídolos, nós não podemos sair por aí assim com alucinações, porque isso só nos remete ao momento, digamos, lá da Inquisição, momentos, digamos, de um período inglório, né, da humanidade. Nós precisamos de raciocínio, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos da ciência, nós precisamos da racionalidade, nós precisamos da honestidade, nós precisamos da lógica, nós precisamos da razão. Então, e assim enfrentar os problemas, né? Numa perspectiva necessária, do meu ponto de vista, e aí, claro, está submetido a qualquer tipo de contrariedade, mas do pressuposto necessário da solidariedade real, concreta, não a solidariedade do ponto de vista de favores, de doações, assim, digamos, né, benemerência. Solidariedade no sentido jurídico, no sentido das obrigações, no sentido de conferir às pessoas os seus direitos e respeitar os direitos, respeitar o próximo como ser humano, e respeitar o próximo ser humano superando as diferenças sociais, diferenças econômicas, e superando, né, digamos assim, e não reforçando diferenças, digamos, postas historicamente a partir de fatores discriminatórios, né? Nessa perspectiva, nós precisamos eliminar essas discriminações raciais, né? Machistas, de intolerância contra escolhas sexuais, ou seja, nós precisamos mesmo, né, de muita superação nesse momento histórico a partir disso que nós estamos tratando. E só assim a gente terá um futuro, né, melhor do que nós tivemos. Não sei se me alonguei muito na resposta, acho que sim, mas enfim. Não se alongou. Pode. Eu acho que as respostas suas foram sempre muito positivas e muito. Agora chegou o João Tadini aí, olha. Aí, ó. Grande João. Grande João. Grande Tem João. Vários aqui, não dá para citar todos ali dos amigos e amigas. Então, que bom. Eu acho que nós chegamos ao final da nossa live, do nosso encontro, já com 1h15 de duração. Daria para a gente continuar conversando por muito mais tempo, né? Mas eu quero agradecer novamente a sua disposição, porque tão logo nós nos falamos, eu encaminhei a mensagem para você imediato aceitou. Então, isso para mim é um motivo de muita satisfação e muito orgulho, ainda mais vindo uma pessoa, né, como você, sempre com esse pensamento social, esse pensamento humanitário, colocando as questões do direito do trabalho. Então, quero agradecer muito. Teve muitos comentários de amigos seus aqui de Pouso Alegre, mandando um grande abraço, felicitando pelo escritório para a gente estar realizando essa live.
por ser com você. Então, eu queria te transmitir isso aí, o carinho que as pessoas aqui em Pouso Alegre têm com você. Ah, o carinho é meu, tenho a certeza disso, né? E fiquei muito feliz quando você entrou em contato com a lembrança. Poxa, o Clebinho lembra de mim, que bom, né? Fiquei muito contente com essa lembrança e com essa oportunidade, como eu te disse, né? De indiretamente rever pessoas, né? Rever nesse sentido, né? Virtual, né? Ao menos isso. Porque esse momento histórico tem essa contradição, né? Um momento histórico que isola, né? E, consequentemente, afasta, mas que pode aproximar, né? Possibilita isso que nós estamos fazendo hoje, né? Isso. Então, nós temos que explorar sempre, né? Essas contradições, essas, essas contradições que ainda o sistema nos permite, né? E explorando essas contradições, quem sabe a gente consiga vislumbrar, né, uma sociedade melhor. É disso aí. Construir um mundo melhor daqui para frente, né, José? Uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna. Não sei se foi a Rita ou o João mesmo que colocou aí, uma sociedade mais ética, de valores. Eu tenho pleno acordo com isso, não diria fraterna, né? Eu diria, porque essa é uma expressão um tanto quanto machista, digamos assim, né? Uma sociedade sorora, né? Uma sociedade que envolva os homens e as mulheres, né? No mesmo plano, e que uma sociedade melhor, né? E nós estamos lançados nesse desafio. E esse desafio nos impõe reflexão sobre cada palavra que nós usamos, né? Sobre cada expressão, sobre cada gesto, digamos assim, sobre cada valor que nós expressamos. E não é que porque a gente sempre pensou de um modo, ou porque a gente sempre usou determinada forma, que a gente está condenado a fazê-lo, né? E esse momento histórico, ao menos, tem esta contradição, né? De ser, digamos, de aprofundamento, de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo de nos permitir fazer reflexões, de refletir sobre nós mesmos, né? E eu acho que o grande desafio é saber como vamos sair disso. Não está dado, porque muita gente diz, vamos sair disso melhores. Eu não sei. Podemos sair disso muito piores, né? Há uma tensão, né? Há um conflito, há uma disputa. E nós temos que participar dessa disputa para podermos contribuir ou impedir, né? Naquilo que pudermos, de que saiamos piores do que entramos. É isso aí. Mas hoje eu saio daqui feliz e contente, né? Hoje eu saio reanimado, né? Com o que eu vi, né? Das suas falas, que me permitiram muitas reflexões, com o que li aqui, né? Dos nossos amigos e amigas, e dessa oportunidade de diálogo. Então eu saio renovado, feliz e otimista. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico muito feliz e muito obrigado pela sua disposição e por a gente poder compartilhar das suas ideias e dos seus pensamentos aí, sempre muito positivos e corretos. Ok? Então a gente se encerra por aqui. Grande abraço e que a gente possa se encontrar tão logo. Então, Tá bem? beijo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.